Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de abril. O Ibovespa não perdeu a mínima da sexta-feira, ou seja, não confirmou aí uma sinalização maior de baixa, uma formação de pivô de baixa, que a gente até chegou a mencionar na sexta-feira. O Ibov chegou a subir no pregão de hoje mais 2%, 2,1%, sendo mais exato. Próximo nível de resistência do Ibov acima da região atual, que é esse topo em 52 mil pontos, toda essa região continua sendo uma região, pelo menos para mim, de resistências, patamar de 52 mil, estendendo até os 52.500 pontos. Então é uma região de resistência para o Ibovespa. Acima disso a gente já poderia falar mais para casa de 54 mil pontos, seria um próximo patamar mais significativo de resistência para o índice. O sinal que viria de forma negativa a partir do próximo pregão para uma correção no índice viria, no meu entender, através de um candle forte de baixa no G60, retornando para baixo ali dos 51.600 pontos, não rompendo essa máxima aqui, enfim, dando início à formação de um topo duplo, algo assim, e onde seria concretizada essa formação de topo duplo na perda dessa mínima aqui de 51.034 pontos. PETR4, Petro alta de 6,61%, vai chegando num patamar ali, olhando para o gráfico semanal, que é de um fundo anterior na faixa 16,65. Se eu olho para o gráfico diário, é também aqui essa região de fundo anterior, onde houve um gap de baixa e fechou abaixo desse patamar. Tentou por 4 pregões consecutivos subir e ficar acima desse fundo que foi perdido e não conseguiu, então é um ponto de resistência até a casa ali do início do gap, que é R$17. Essa faixa de preço seria o próximo patamar de resistência. Então, R$16,65 a R$17, zona de resistência que eu considero um pouco mais importante nesse momento para a Petro, que vai chegando aqui no intraday também, nesse nível de resistência, com um movimento também esticado para cima, assim como está no gráfico diário. Olhando agora para Vale 5, Vale 5, dentro do que eu mencionei desses dois ativos no pregão passado, pensar em compra só se fosse de day trade. A Petro até proporcionou algo em cima disso depois de ter aberto com um bom gap de alta no pregão de hoje. A Vale já ficou bem mais travada, dificultando o posicionamento de compra, principalmente abaixo desse topo aqui anterior, que ela terminou fechando até um pouco acima. O topo fechou basicamente em cima, 30,05. Então está ali num nível de resistência. Compra nesse ponto aqui seria mais ainda de day trade, mesmo assim acima dessa região de 30,05, R$30, usando essa região como suporte, e pensar em venda, ideal que fosse abaixo aqui dos 29,63, pensando também mais em venda ou de day trade ou segurando aí 1 ou 2 pregões, não estendendo muito a ponta vendedora em cima da Vale. Sula 11, destaque aí no pregão, alta de 2,75%, destaque que eu digo não em termos de oscilação, mas destaque de que um ativo que vinha dando uma patinada em cima de um topo aqui anterior, vinha dando uma patinada, gerou um sinal negativo no pregão de quinta-feira e conseguiu reverter completamente esse sinal negativo, apesar da sombra superior que demonstra uma certa perda de força no fechamento do pregão. O ativo gerou um bom movimento no G60, restabelecendo uma tendência de alta aqui de curtíssimo prazo, e por isso seria um ativo que está no início de um movimento de alta, pode se estender esse movimento aqui na faixa dos 16,25, seria um próximo patamar bem significativo de resistência, além desse do diário em 15,70, e por esse motivo seria interessante monitorar alguma correção aqui do G60, seja no tempo ou no preço, para uma possível compra aí na Sula 11. Nato 3, Natura também se destacou com alta de 4,54%, era um ativo que vinha com uma certa dificuldade de sair dessa faixa de resistência que eu acabei de traçar aqui em torno de R$ 38,30, sem nem mencionar esses dois topos que foram testados no último pregão, sexta-feira, e não conseguiu vir para cima, inclusive voltando para baixo em termos de fechamento dos R$ 38,30. Hoje passou bastante dessa região, dando indícios que há espaço ainda para poder buscar aqui um próximo topo na faixa espaço em termos de movimentação de chegar na faixa ali dos 40,69, mas já é um patamar importante de resistência
para esse ativo de 40,69 a 41,12, zona de resistência mais importante, já com a movimentação longa do preço e dando uma estilingada aqui para cima. Essa região, essa estilingada, para pensar em compra novamente, o que eu me chamaria atenção seria algo assim, usando essa região que eu acabei de mencionar, que era a resistência, toda essa região aí de 38,70 a 38,30 como suporte, para aí sim planejar a compra de swing trade na Nato 3 a favor da atual tendência de alta de curto prazo. Alguns ativos já estão gerando essa correção, como é o caso aqui de Gafisa. Estabeleceu tendência de alta, rompeu uma zona de resistência, pelo menos para mim, mais importante ali na faixa dos 3,56, já vem num terceiro pregão aí consecutivo de correção, e essa correção por enquanto não vem se mostrando forte para baixo, então é um ativo para se avaliar nos próximos dias, chegando aqui nesse nível, caso venha chegar nesse nível dos R$ 3,56, que é um suporte, seria um ponto de avaliação de entrada, de planejar uma entrada na ponta compradora em cima de Gafisa, a favor de uma perspectiva que ela possa ainda buscar um próximo patamar importante de resistência, além desse que ela está no semanal em 3,72, mais outro relevante já ficaria lá para a faixa de 4 pila. E para a gente fechar a EDU3, a EDU3 terminou, é outra que vem numa correção bem mais curta, apesar de termos aqui já uns 3 pregões, não necessariamente todos de baixa, mas é um ativo que tem outro patamar definido em termos de resistência, R$ 14,00, 13,78, seriam 2 pontos de resistência, de antiga resistência, agora suporte, para se avaliar uma correção mais fraca do preço, a favor de uma compra, pensar em uma compra nessa tendência de alta atual do ativo. Então o interesse seria de possível compra aqui nessa região, em cima de AEDU3. E falei em fechar, mas ainda tem um comentário em cima da VEG3. A VEG3 a gente estava comprado no ativo em 32,08. Hoje, quando o ativo abriu o pregão, iniciando uma subida, tentando gerar um fundo e não deslanchou, à medida que ela perdeu na primeira hora de pregão, já gerou um forte candle para baixo, inclusive na sequência perdendo a mínima do pregão passado, que já foi uma estrela cadente, um padrão de reversão de movimento, não necessariamente de tendência, a tendência continua sendo de alta de curto prazo. Eu decidi pela saída dessa posição comprada em VEG3 em torno de R$ 32,35 ao perder os 32,36 mínima do pregão passado. Mantendo-se essa tendência de alta do ativo, ainda também é outro papel para ficar atento aí, possível compra ainda de swing trade, dependendo da nova correção que ela fizer, da movimentação que ela fizer dentro desse início de movimento de baixa que ela gerou no pregão de hoje, inclusive com engolfo de baixa em cima de uma estrela cadente. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.